Fé, gratidão, coragem e alegria. Vamos escolher ser felizes. Terçou e como todos estão? Prósperos, felizes e caminhando em direção dos seus sonhos? Como vocês estão aí neste novo dia? Não sei em que momentinho do dia você vai assistir esta gravação, vou deixar gravada. Então, aqui bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aqui tô no meu chazinho, aqui tá frio. E eu já te convido aqui a chegar e acalmando, sentindo o agora. Nada é por acaso. Você não chegou aqui do nada. E trazer o poder do agora é estar, é chegar, é se conectar com o seu eu. Enquanto eu encaminho aqui, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos ser felizes, Flávia! A hora é agora e só depende da gente. O nosso sucesso de amanhã depende de como a gente vai estar agora. Então, nesses minutinhos aqui de chegada, enquanto eu compartilho aqui, convido você a também compartilhar para que mais pessoas chegam e assim a gente forma uma roda. Sempre quando eu vou iniciar um grupo, eu convido a... Lá por enquanto só tá mulheres. Nos grupos de mulheres que eu faço, eu convido quando as pessoas chegarem, elas cada uma ir dando uma mão à outra. Porque assim a gente vai chegando no encontro e a gente vai dando a mão uma para outra. Então, este compartilhar aqui é você dar a mão para mais uma pessoa, trazer mais uma pessoa para a roda. Te convido também a trazer o teu chazinho, o teu chimarrão, o teu cafezinho. Sente o teu momento, sente o teu agora. E enquanto eu compartilho aqui, coloque a mão no teu coração e vá refletindo. Quais emoções hoje mais estão presentes no meu agora? E o poder do agora? E aqui eu vou falar, gente, não sobre uma forma exata, é isso aqui que é o certo. Aqui eu vou falar sobre o que eu venho aprendendo. Sobre o que eu venho aprendendo e aplicando na minha janela de um dia. Nesse tempo de aprendizado, a gente vai se tornando cientista do seu próprio laboratório. E aqui nesse meu laboratório, eu me coloco ali sempre me auto-observando. Hoje eu fui testada por várias vezes. E quando a gente tá ali na auto-observação, se você não tem consciência da emoção que está vindo, que está ali te visitando, você perde aquele momento e você entra em um buraco. Aqui hoje é só asfalto, mas antigamente, nossa, era chamado de as panelas. Então a gente tinha que cuidar quando andava assim para não cair dentro daqueles buracos. Quando a gente não observa as nossas emoções, gente, é como se a gente andasse por uma estrada buraquenta e caísse dentro de uma panela, que é aquele buraco grande.
Eu acredito que é mais para as estradas de interior. Faz sentido isso para você? Você já andou por uma estrada de interior em que estava ali aquela estrada buraquenta, com aquelas panelas assim viradas para cima, os buracos? Você estava ali despercebido e pá, caiu dentro deste buraco. Pois é, as nossas emoções são como este carro que está numa estrada, e quando a gente não observa a emoção que está ali naquele momento, a gente cai num buraco. Fez sentido esta metáfora, este exemplo? O poder do agora, gente. Tem até um livro com este nome. E eu trago muito isso para minha vida, sobre eu me auto-observar e perceber quais emoções estão hoje me visitando, que estão hoje aqui do meu lado. E cada dia, gente, cada dia é um novo dia. E não adianta a gente dizer, de novo. Sim. Você se alimentou ontem pela manhã, você se alimentou ontem pelo meio-dia, você pegou sua panela, você precisou botar ali os alimentos na panela, você preparou, depois você foi lá e lavou a panela, depois à noite novamente. Pois é, a autoobservação é assim também. Esse, para mim hoje, é o poder do agora. Observar as nossas emoções. Hoje aqui no sul tá friozinho. Agora abriu um sol gostoso. Mas na hora que eu fui fazer o meu treino, eu pensei, eu vou treinar de roupão hoje. E aí, quando depende a emoção que está visitando naquele dia, o frio, ele intensifica. Para mim. Talvez para você, depende a emoção, seja calor, seja você ficar ofegante. Quais sensações mais hoje te acompanham? Perceber as sensações. Então, quando você se auto-observa, você percebe, opa, tem um medo me visitando aqui. Porque ansiedade, aquela melancolia, aquele drama, aquele draminha, aquele vitimismo, nada mais é do que um medo disfarçado, uma memória que você já passou lá no passado. Faz sentido isso para você? Como chega isso aqui a você? Você já tem esse hábito de se auto-observar? Ansiedade. Por que eu tô me projetando pro futuro? Será que é um controle, uma necessidade de controle? E nós, mulheres, temos muito isso do controle. E talvez eu seja a primeira da fila. E hoje eu me peguei muito neste controle. A certinha que quer preparar tudo bonitinho, botar tudo ali, pegar um lápis e eu vou botar tudo aqui, eu vou botar tudo prontinho. Tá aqui, é assim que funciona, gente. Vai por esse caminho, é aqui, é nessa direção, Não funciona, gente. Tem vezes que não funciona. Vamos fazer de conta que isso aqui é algo que você precisa, que nem hoje. Hoje eu ia iniciar novamente as minhas lives.
E aí eu peguei meu caderno, peguei meu lápis. Vamos botar, vamos fazer direito, vamos fazer bonito. Se eu tô no controle, não anda. Mas agora, se eu abro o meu canal, me coloco ali, disponível para o universo atuar sobre o meu canal, isso daqui, ó, flui. É preciso às vezes a gente soltar, confiar. Faz sentido? Já aconteceu isso com você? Nem sempre a gente vai conseguir estar no controle. O lá de cima, ele pede que a gente... E, nossa, caramba, quem aí disse, já falou assim, eis-me aqui, Senhor, fazei-me instrumento de tua obra. Mas tu diz isso, mas tu tá ali, ó. Ó, vamos fazer que isso aqui é o controle ali, ó. Tu fica ali, ó. Ali, ó. Quem é que tá no comando? Você acabou de dizer, eis-me aqui, Senhor, fazei-me os instrumentos de tua obra. Sem a gente soltar o nosso controle, a gente desistir de querer de fazer só do nosso jeito, Deus não consegue atuar. Ele só pede que a gente confie. Tem uma coisa que eu falo todos os dias quando eu abro a janela de um dia. Confia, caminha e integra tudo. Isso eu preciso me lembrar toda hora. O poder do agora, gente, é a gente confiar, cuidar com as distrações. O que nos deixa ansioso, ansiosa? As comparações, achar que a gente não é autossuficiente. Mas aqui, gente, cada um tem uma essência, cada um tem uma mensagem. A maneira de explicar, a minha maneira de explicar o poder do agora é essa. Mas vai ter muitas outras mensagens que vão ter a sua essência. Não adianta eu querer fazer igual fulano, beltrano, ciclano. Eu vou parecer uma cópia. E cada vez mais hoje o mundo pede autenticidade. Quando a gente traz ali ser autêntica, você traz ali as pessoas que se conectam com a tua mensagem. Jesus não se preocupava quem iam ser, quem ele ia tocar. Ele ia para todas as nações. E a gente, o que a gente está fazendo da nossa janela de um dia que a gente ganhou hoje? Desta oportunidade gigante. A gente se distrai, se perde na ansiedade. E muitas das vezes aqui, que é um instrumento, a internet é um instrumento, gente, de muita transformação. Tem muita coisa boa. Só que esse muita coisa boa também traz distrações. E por que a gente não seleciona e vai acompanhando
Eu digo que aqui é como uma mesa farta. Você tem uma mesa farta de um monte de coisa gostosa, sendo que você não tem todo aquele apetite. E assim é o nosso mental. A gente pega o que sacia a nossa fome. Então que a gente possa lembrar disso e pegue o que sacia, o que a gente precisa no agora. Não precisa de apego, gente. Não vai mais faltar nada. Os recursos, eles são infinitos. E agora o confiar. Cadê a fé? Cadê a fé, gente? Faz sentido isso pra você? Então, hoje, que nesse dia você possa lembrar que você só tem o agora, gente. Você só tem esse aqui, ó, este momento. O daqui a 1 hora, daqui a tardinha, ele não nos foi enviado ainda. Então, a gente aproveita agora. A gente é visionário, sim, a gente é visionário. Mas a gente vive o agora. E o poder do agora, gente, eu aprendi muito. Quem aí conhece o Marcos Rossi? Ele não tem nem os braços e nem as pernas. Eu não lembro que ano que a gente teve uma aula com ele. E, gente, eu chorei a aula inteirinha. E eu não me canso de contar isso. Lá, gente, ele trouxe um relato sobre a vida dele. O cara não tinha nem os braços e nem as pernas. E ele fazia tudo. Tudo. E ele pediu pra gente não reclamar. Porque a gente tinha tudo na vida. E ele disse que a gente tinha tudo nas nossas mãos. E a gente e ele não tinha nem mãos. Gente, assim, ó, me rasgou quando ele me disse isso. Porque eu tinha tudo, eu sou perfeita de tudo. E hoje, cada vez mais recuperando os movimentos do meu corpo. Lá na época, eu ainda não tinha recuperado ali nem 80% dos meus movimentos. Mas eu tinha tudo, gente. Eu tinha braço, eu tinha perna. Eu podia ir aonde eu queria. E ele não. Ele dependia da bondade de outras pessoas. E outra coisa, ele nasceu com prazo de validade. E aqui eu entendi o porquê que aquele cara conseguia fazer o que ele conseguia fazer. Ele vivia o agora, gente. Ele vivia esse momento. Ele não ficava se preocupando. Se ele tivesse aqui lá na aula, ele estava preocupado com a aula que ele estava dando para nós. Ele não se preocupava com o que ele ia fazer depois. Ele vivia o agora. E por quê? Porque ele não sabia se o prazo de validade dele terminaria daqui a 1 hora. Então, assim, eu entendi o poder do agora. Viver o agora e viver bem. Como se fosse o teu último momento. E hoje, gente, ele já passou dos 30 anos. Então, assim, o que fez esse cara viver, ter fome de vida e ajudar muitas pessoas? E hoje, se você quiser acompanhar ele, só bota lá Marcos Rossi. Você vai entender o que eu tô falando. Ele conta a história dele. Então, viver o poder do agora é viver o agora, o hoje. Ser visionária, olhar para o que tu quer pro teu futuro, mas não se esquecer do agora. Viver o agora. O ontem, gente, você queria ter hoje.
O hoje vai decidir o amanhã. Acolher cada emoção que vier. Se vier um medo, conversa com esse medo. A ansiedade. A ansiedade é um medo disfarçado. E isso eu falo por mim, tá, gente? Eu falo por mim, na minha própria pele. E nesse inverno, gente, caramba, eu não vou estender e não vou puxar mais coisas aqui. Porque a gente iniciou essa série de lives e vai ter muito o que a gente conversar. Então, nesse inverno, eu me deparei ali com emoções que eu jamais pensei que eu tinha. Me deparei ali com uma alta vigilância. Da onde que veio essa alta vigilância? A importância de tu estar numa ambiência. De tu estar numa ambiência que te ajuda a enxergar isso. Não buscar culpados. Porque tu não foi protegida, por isso que tu gerou isso no teu corpo. Não é o que te acontece, e sim o que tu faz com o que te acontece. Não existe culpados. Então, eu vivo o agora. Então, quando eu trago aqui esse cara que, pra mim, ele é o poder do agora. Ele vive o agora. Porque ele não sabe se amanhã ele vai estar vivo. Então, hoje, eu também vivo o agora. Porque é a única certeza que eu tenho aqui e agora. Quando vem uma sensação estranha, eu converso com aquilo. Quando eu não consigo resolver, eu busco ajuda. Busco ajuda nas ambiências que eu hoje tô. Então, assim, observe quem está ao teu redor e esteja em ambiências. Ambiências que estejam conectadas com os teus princípios e valores. Só assim você entende muita coisa da tua vida. E assim você vive o agora, entendendo muita coisa do que te acontece. O que te aconteceu, gente, ele te trouxe até aqui. Se não fosse a minha dor, gente, eu não estaria aqui hoje. E não estaria transformando vidas também. Eu ia estar ainda continuando no meu mundinho, trabalhar. Eu não vivia o agora. Eu vivia só no futuro. E pra gente já se encaminhando pro final, eu quero te deixar um exercício. E aí pra fechar, a gente vai fazer um pequeno momento de aquietação. Hoje, para aí onde você está. Se você está em movimento, para um pouquinho o que você está fazendo. Senta e sente o teu corpo. Coloca uma mão no teu cardíaco e a outra no plexo solar. Plexo solar é aqui, ó, no teu estômago, na tua barriga. Não vamos confundir muita cabeça. Mas se você já sabe aí, coloque a mão no teu cardíaco e ali na tua barriga. Sente. Sente se você está no agora, se você está no passado, e escuta o teu corpo. Percebe se ele vai pender para trás, se ele vai ir para frente, se ele vai ficar aqui quietinho. Só respira e cuida da tua respiração. Tá conseguindo? E não se frustra se não conseguir. Só senta, acalma. Percebe se o teu corpo vai para frente, vai para trás, ou ele fica
centrado. Percebe. Percebe o teu coração, a tua respiração, se ela tá calma, se ela tá ofegante. E se fizer sentido para ti, feche 1 minuto os teus olhos. E respira, contando 1, 2, 3, puxa o ar, no 3, segura e conta até 2. 1, 2, e depois conta até 6. Solta. Como ficou o corpo? Mais uma vez, fecha os olhos, puxa o ar, conta até 3, segura, conta até 2 e solta, contando até 6. Vá sentindo o teu corpo, sentindo o calor das tuas mãos. E agora, diga para você a primeira coisa que você sentiu. Você está no agora? Está se projetando para o futuro? Ou está para o passado? A partir daqui, você já tem um novo caminho. E aqui não é para um olhar de crítica, tá, gente? É com um olhar amoroso, gentileza. A gente gosta muito de ser gentil com as pessoas. E às vezes a gente acaba se esquecendo de ter essa gentileza com a gente mesma. Todos os dias, quando você está percebendo que algo não está ali, não está certo, pare um minutinho, pausa. A pausa, o silêncio, ela te traz para o momento de agora. Quando você vive o agora, você ganha outras oportunidades. Você abre portas que antes não eram acessíveis. Mas que portas são essas, Silvanas? Isso é de cada um, gente. Nem tudo tem resposta. E não é para confundir a tua cabeça. É preciso sentir. Quando você se conecta com o sentir, a gente ajuda a alma guiar a gente. E não mais o mental e o nosso ego. Então hoje, gente, que este encontro de hoje possa ter te contribuído de alguma forma aí na tua vida. E se fizer sentido para ti aí, compartilha comigo. Pode ser lá nos comentários, pode ser no meu privado. E se assim sentir em querer dar o próximo passo, me envie uma mensagem. Eu tô aqui e posso te ajudar. O que eu não souber, eu já sei para onde te encaminhar. Um dia eu fui encaminhada a outros profissionais. E isso, gente, me trouxe até aqui. Isso traz leveza para os nossos caminhos. A vida é agora e só depende de mim e de você. O sucesso, ele é treinável e começa agora. Então, aguarda a tua mensagem, curta esta mensagem, compartilha e se vimos na próxima terça-feira. Agora os encontros serão às terças. Nas segundas eu não estava conseguindo. Eu tenho muita coisa na minha segunda. Então trouxe para terça-feira
que vai ajudar tanto ali nesta entrega desta mensagem mais fluida, e assim a gente vai junto. E também vou trazer mais conhecimento para cá. Vou começar uma série de lives. Eu ainda não sei se vai ser toda semana ou se vai ser de 15 em 15 dias. Tudo depende da minha próxima convidada me confirmar para a semana que vem ou para outra semana. E hoje aqui eu respeito muito a minha energia. Fazer essa gestão energética e emocional durante estas pausas que eu fiz nas lives me ajudou a compreender muita coisa. A vida, ela não tem replay. Então não é sobre entregar. É sobre a gente, sobre fazer sentido nessa janela de um dia. E nessa semana, na quinta-feira, eu vou trazer a minha convidada, a Ivane. E a gente vai falar sobre saúde, gente. Saúde. É um tema assim que hoje eu vejo que, caramba, a gente às vezes cuida muito ali do trabalho e vai esquecendo que o primeiro pilar é a saúde. Saúde, relacionamentos e trabalho. Quando a gente inverte essa ordem, Joel J já diz isso, não inverta esta ordem. E eu nunca mais inverti esta ordem. Então, quando eu cuido da saúde, eu consigo nutrir relacionamentos. Quando eu tô com a saúde em dia, meus relacionamentos estão nutridos, o meu trabalho, ele flui, gente. É consequência. E você, como está nesta ordem? Então, venha juntos na quinta-feira e até lá. Gratidão a você que estava aqui e gratidão a você que está assistindo gravado, tá bom?